Meu filho me agrediu só porque bati seu carro. Na manhã seguinte, no seu trabalho, isso aconteceu. Mas a história não começou ali. Começou no silêncio da noite, depois que ele me empurrou contra a parede da garagem e gritou que o reparo do carro valia mais do que eu. Fiquei no chão, não pela dor do impacto, mas pelo peso daquelas palavras. O som do metal arranhando o concreto foi agudo, mas o som da voz dele, cheia de desprezo, foi o que quebrou algo dentro de mim. O amor incondicional que eu sentia, a dedicação de uma vida inteira, virou pó. Naquela noite, enquanto ele dormia o sono dos justos, eu não chorei. Eu planejei. A mulher que o criou com bolos caseiros e histórias para dormir havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma estrategista fria, cujo único objetivo era desmontar o mundo que meu filho, Lucas, tanto amava. Ele não amava a mim, sua mãe, mas amava sua imagem, sua carreira, o status que aquele carro brilhante representava. E era exatamente isso que eu iria tirar dele. Se você se sentiu compelido pela frieza dos meus atos e quer acompanhar cada passo da minha vingança, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe da minha história. A cada novo vídeo, Lucas sentirá mais o peso das minhas decisões. Na manhã seguinte, a normalidade era a minha melhor arma. Preparei o café da manhã como sempre. Ele desceu as escadas, já vestido em seu terno caro, o rosto fechado, não pediu desculpas. Apenas pegou uma xícara de café, olhou para o arranhão na porta do carro pela janela da cozinha e soltou um suspiro de irritação, como se eu fosse um problema persistente. Eu sorri, um sorriso pequeno e vazio. Tenha um bom dia no trabalho, meu filho, eu disse, e minha voz soou calma, até doce. Ele apenas resmungou algo e saiu. Assim que a porta se fechou, meu corpo relaxou da tensão de fingir. A casa ficou silenciosa, e o silêncio era meu aliado. Fui até seu quarto, um lugar que eu limpava e arrumava por anos, mas que agora via com outros olhos. Não era mais o santuário do meu menino, era o quartel-general do meu inimigo, e eu conhecia cada centímetro daquele território. Comecei metodicamente. Não procurava por algo específico, apenas observava. Lucas era arrogante, e a arrogância gera descuido. Ele se sentia seguro em sua própria casa, intocável. Debaixo de uma pilha de documentos em sua mesa, encontrei o que precisava. Eram rascunhos de um projeto importante, um que lhe rendeu elogios e uma promessa de promoção. No entanto, nas primeiras páginas, outro nome estava escrito: Daniel. Lembrei-me de Lucas mencionando Daniel, um colega de trabalho que ele descrevia como competente, mas sem ambição. Agora, eu entendia. Lucas não era um gênio, era um ladrão de ideias. Ele havia se apropriado do trabalho de outra pessoa e o apresentou como seu. O plano tomou forma em minha mente com uma clareza assustadora. Eu não precisaria de armas ou gritos. Precisaria apenas da verdade, entregue da forma certa. Passei o resto do dia me preparando. Usei minhas economias, uma pequena quantia guardada ao longo dos anos para comprar um celular simples e um chip pré-pago. Fui a uma loja no centro da cidade, um lugar onde ninguém me conheceria. Paguei em dinheiro. Depois, fui a uma biblioteca pública a vários bairros de distância. Sentei-me em um dos computadores públicos, o coração batendo devagar e firme no peito. Criei um endereço de e-mail anônimo. A mensagem era curta e direta. Não havia emoção, apenas fatos. Anexei as fotos que tirei dos documentos com o celular novo, mostrando claramente o nome de Daniel nos rascunhos iniciais e o nome de Lucas na versão final. O destinatário não foi apenas um. Enviei para o chefe do departamento de Lucas, para o diretor de recursos humanos e, para garantir o máximo de impacto, para o próprio Daniel. Eu sabia que, ao incluir Daniel, eu não estava apenas expondo uma fraude. Estava acendendo um fogo que ele mesmo se encarregaria de alimentar. Quando cliquei em enviar, não senti culpa, nem alegria. Senti apenas o frio de um trabalho bem feito. Voltei para casa e retomei minha rotina. Preparei o jantar. A mesa estava posta quando Lucas chegou. Ele estava diferente. A arrogância habitual havia sido substituída por uma camada fina de ansiedade. Ele mal tocou na comida. Ficava olhando para o celular a cada poucos segundos. Algum problema no trabalho? Perguntei com a mesma voz preocupada de sempre. Ele me lançou um olhar desconfiado. Não é da sua conta, respondeu ríspido. Aquela foi a primeira rachadura em sua fortaleza. Ele não suspeitava de mim, é claro. Em seu mundo, eu era apenas um móvel velho, uma figura de fundo em sua vida grandiosa. Ele provavelmente pensava que era um rival, um inimigo corporativo. A ideia de que sua velha e frágil mãe pudesse orquestrar sua queda era impensável para ele. E essa era a minha maior vantagem. Os dias seguintes foram uma tortura lenta para ele e uma observação fascinante para mim. A tensão em seus ombros aumentava a cada manhã. As ligações se tornaram mais frequentes e sussurradas. Eu o ouvia andando de um lado para o outro em seu
quarto à noite, a voz abafada, cheia de raiva e pânico. Certa noite, ele desceu para a cozinha, pálido. Alguém no trabalho está tentando me sabotar, ele disse. Mais para si mesmo do que para mim. Ele abriu a geladeira, olhou para dentro sem ver nada e a fechou com força. Eles estão espalhando mentiras, dizendo que eu roubei o projeto de Daniel. Ele finalmente olhou para mim, os olhos procurando algo. Talvez simpatia. Eu mantive meu rosto neutro. Que coisa terrível, meu filho. Quem faria uma coisa dessas? Minha voz era pura sinceridade. Ele se virou, frustrado com minha aparente simplicidade. Você não entende, ele murmurou, e voltou para seu quarto. Mas eu entendia perfeitamente. Eu entendia que a reputação que ele construiu sobre mentiras era tão frágil quanto um castelo de cartas. E eu havia soprado. O golpe final veio uma semana depois. Era uma sexta-feira. Ele chegou em casa mais cedo do que o normal. Não usava a máscara de raiva ou ansiedade. Seu rosto estava simplesmente vazio. Ele se sentou no sofá da sala, o corpo curvado, e ficou olhando para a parede. Eu me sentei na minha poltrona de sempre, com meu tricô nas mãos, e esperei. O silêncio se estendeu por quase uma hora. Finalmente, ele falou, a voz rouca. Fui suspenso. Ele não olhou para mim. Eles abriram uma investigação interna. A promoção já era. Daniel confirmou tudo. Disse que tinha provas. Ele riu, um som seco e sem humor. Provas. Alguém enviou as provas para todo mundo. Ele passou as mãos pelo cabelo. Minha carreira acabou. Tudo pelo que trabalhei. Naquele momento, eu deveria sentir a vitória. Eu havia conseguido. Havia atingido o coração do que ele mais valorizava. Mas o que senti foi um vazio profundo e gelado. O homem sentado no sofá não era o monstro que me agrediu na garagem. Era apenas um menino assustado que havia perdido seu brinquedo mais caro. Ele finalmente se virou para mim, os olhos marejados. O que eu vou fazer agora, mãe? A palavra mãe saiu de sua boca como um pedido de socorro. Uma palavra que ele não usava com sinceridade há anos. Eu o encarei, as agulhas de tricô paradas em minhas mãos. O amor que eu sentia por ele estava morto, mas a memória daquele amor ainda existia, como um membro fantasma que dói mesmo depois de amputado. Eu havia destruído o futuro dele, assim como ele havia destruído meu coração. Estávamos quites, mas não havia paz naquilo. Levantei-me e fui até a cozinha para preparar um chá, um gesto automático de mãe. Ele me seguiu com o olhar, esperando um consolo que eu não tinha mais para dar. Antes de sair da sala, parei e olhei para ele. Você vai aprender, eu disse, a voz firme, sem um pingo de pena. Vai aprender que existem coisas no mundo que o dinheiro não pode comprar e nem consertar, e que algumas delas, quando se quebram, se perdem para sempre. Eu não estava falando apenas do carro, e pela primeira vez, acho que ele entendeu. O império dele havia ruído, e quem segurava o martelo era a pessoa que ele menos esperava, a mulher que ele havia descartado como sendo menos valiosa que um pedaço de metal. A vingança estava completa, mas a casa nunca pareceu tão grande e silenciosa. Eu estava sozinha, com os destroços do filho que criei e da mulher que eu costumava ser. Liguei para minha irmã, a minha tia, e sua voz no telefone foi o primeiro som de calor que ouvi em semanas. Eu não contei a ela o que fiz, apenas disse que as coisas estavam difíceis. Ela me convidou para passar uns dias em sua casa, e eu aceitei. Precisava de um tempo longe daquele cenário de destruição, longe do olhar vazio do meu filho. Ao arrumar uma pequena mala, vi pela janela o carro dele, ainda com o arranhão, um lembrete feio de como tudo começou e terminou. Aquele arranhão custou a ele uma carreira, custou a mim um filho. E eu ainda não sabia dizer qual de nós havia pago o preço mais alto. A viagem para a casa da minha tia, Helena, foi um borrão de estradas e árvores que passavam pela janela sem que eu realmente as visse. Meu corpo estava no carro, mas minha mente ainda estava na sala de estar, observando o desmoronamento do meu filho. A cada quilômetro que me afastava, eu sentia um peso estranho, não de arrependimento, mas de finalidade. Era como fechar um livro que eu li por toda a minha vida, um livro cujo final eu mesma tive que escrever, com tinta feita de dor e frieza. Helena me recebeu com um abraço apertado e um olhar preocupado. Ela era mais velha, com cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho no jardim, mas seus olhos ainda tinham o brilho da juventude que eu lembrava. Você está tão pálida, ela disse, me guiando para dentro. Fiz um chá e uns biscoitos. Sente-se, descanse. A normalidade da sua casa era quase agressiva. O cheiro de bolo no forno, as fotos de família sorrindo nas paredes, o tic-tac suave de um relógio de pêndulo. Tudo ali falava de um mundo que
que eu não habitava mais. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde brincávamos quando crianças, e aceitei a xícara de chá. As mãos de Helena eram quentes ao redor das minhas. O que aconteceu, minha irmã? Você disse no telefone que as coisas estavam difíceis, mas seu rosto parece que você viu uma assombração. Eu forcei um sorriso. São apenas problemas com Lucas. Muito estresse no trabalho dele. E isso acaba afetando tudo em casa. A mentira saiu fácil, polida pela prática das últimas semanas. Eu não podia contar a verdade. Contar a verdade significaria admitir em voz alta a mulher em que me transformei. E eu não estava pronta para encarar o reflexo dela nos olhos da minha irmã. Helena não insistiu, mas eu sabia que ela não estava convencida. Ela apenas suspirou e disse: "Fique o tempo que precisar. Esta casa é sua também." Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, o silêncio era diferente. Não era o silêncio estratégico da minha casa. Era um silêncio pacífico, cheio de grilos e do vento nas folhas. Mas não me trouxe paz. Eu olhava para o teto, imaginando Lucas sozinho naquela casa enorme, cercado pelos destroços de sua vida. O telefone, que eu havia colocado no criado mudo, permaneceu mudo. Os primeiros dias foram uma tentativa de normalidade. Ajudei Helena no jardim, li livros que estavam na estante há anos, caminhamos pelo bairro tranquilo ao entardecer. Eu me movia como um autômato, realizando as tarefas, respondendo às perguntas, mas uma parte de mim estava sempre ausente, em vigília. No terceiro dia, o telefone tocou. O nome Lucas brilhou na tela. Meu coração deu um salto, uma reação involuntária do corpo que minha mente desprezava. Deixei tocar até cair na caixa postal. Minutos depois, a notificação de mensagem de voz apareceu. Com as mãos trêmulas, eu ouvi. A voz dele era um sussurro rouco, desesperado. "Mãe, onde você está? Eu preciso de você. Por favor, me ligue." Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento do que ele fez. Havia apenas necessidade. A necessidade de um menino que quebrou seu brinquedo e agora queria que a mãe o consertasse. Apaguei a mensagem. Ele ligou de novo no dia seguinte. E no outro. As mensagens de voz se tornaram mais erráticas. Algumas eram cheias de raiva, acusando-me de abandoná-lo no pior momento de sua vida. Outras eram chorosas, súplicas para que eu voltasse para casa. Eu ouvia cada uma delas, não por compaixão, mas como um general que estuda os relatórios do campo de batalha. Eu precisava entender o estado do meu inimigo. Helena me observava com uma tristeza crescente. Certa tarde, enquanto eu olhava para o telefone sem realmente ver, ela se sentou ao meu lado no sofá. "Seja o que for que ele tenha feito," ela disse suavemente. "Você não pode carregar isso sozinha. Conversar ajuda." Eu balancei a cabeça. "Não há nada para conversar. Algumas coisas não têm conserto, Helena." Minha voz soou mais dura do que eu pretendia. Ela colocou a mão no meu braço. "Tudo tem conserto, querida, exceto a morte." Eu olhei para ela e um riso amargo e seco escapou dos meus lábios. "Você está errada," eu disse. "O amor também morre. E quando morre, não há nada que o traga de volta." Uma semana se passou. Eu estava começando a acreditar que ele finalmente desistiria. Eu estava começando a pensar em como seria minha vida a partir dali. Talvez me mudasse para uma cidade pequena. Viveria com a pequena quantia que eu tinha guardado. Mas a arrogância de Lucas, a mesma que o levou à ruína, não o permitiria aceitar a derrota. No sábado à tarde, ouvimos um carro parar bruscamente em frente à casa. Olhei pela janela e meu sangue gelou. Era o carro dele, ainda com o arranhão na lateral, como uma cicatriz feia. Ele saiu do carro, batendo a porta. Seu terno estava amassado, o cabelo despenteado, o rosto inchado. Ele não parecia um executivo de sucesso. Parecia um homem que havia sido atropelado pela vida. Ele marchou até a porta e começou a bater, não com a campainha, mas com o punho fechado. Um som violento que quebrou a paz da rua. Helena se assustou e olhou para mim. "O que está acontecendo?" Eu me levantei, o corpo frio e calmo. "Está na hora de terminar isso," eu disse, e caminhei até a porta. Abri a porta e o encarei. Ele parou de bater, surpreso por me ver. Por um momento, ficamos ali, nos olhando. Ele esperava ver sua mãe frágil, talvez assustada, mas a mulher que o encarava era uma estranha. "O que você quer, Lucas?" perguntei, a voz firme. Ele tentou se recompor, ajeitando o paletó. "O que eu quero? Eu quero saber por que você fugiu. Eu perdi tudo, mãe. Meu emprego, minha reputação, e você me abandona." Ele gesticulava, a voz subindo de tom. Helena apareceu atrás de mim, parecendo assustada. "Lucas, por favor, acalme-se," ela pediu. Ele a ignorou completamente. "Eles não vão me ouvir. Dizem que as provas são claras. Provas. Alguém armou para mim.
e você nem estava lá para me apoiar. Ele deu um passo à frente, o rosto contorcido de autopiedade. Eu preciso de dinheiro para um advogado. Um bom advogado. Você tem suas economias. Eu sei que tem. É o mínimo que você pode fazer. Naquele momento, qualquer resquício de memória do menino que eu criei se desfez. Diante de mim estava apenas o monstro que me disse que eu valia menos que um carro. Um silêncio se instalou. Eu podia sentir o olhar chocado de Helena em minhas costas. Lucas me olhava com expectativa, como se fosse um direito seu exigir o pouco que eu tinha para salvar a vida que ele construiu sobre mentiras. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões. Não houve armação, Lucas, eu disse, e cada palavra era uma pedra colocada no lugar. Ninguém armou para você. Ele franziu a testa, confuso. O que você quer dizer? Claro que armaram. Alguém enviou aqueles e-mails. Eu o encarei diretamente nos olhos. Sem piscar. Sim, eu concordei. Alguém enviou. Fui eu. A confusão no rosto dele se transformou em descrença total. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso incrédulo surgindo em seus lábios. Você? Não seja ridícula. Você mal sabe usar um computador. A condescendência em sua voz era a mesma de sempre. E foi a última gota. Eu aprendo rápido, eu disse. Aprendi a comprar um celular pré-pago. Aprendi a criar um e-mail anônimo em uma biblioteca pública. E aprendi, olhando seus papéis, que o filho brilhante que eu achava que tinha era apenas um ladrão de ideias. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido. O entendimento finalmente amanheceu em seus olhos, uma aurora de horror. Você, ele sussurrou, a palavra mal saindo. Por quê? A pergunta pairou no ar, patética e vazia. Você realmente precisa perguntar? Eu respondi, a voz cortante. Na garagem, Lucas, quando você me empurrou contra a parede, quando você gritou que o conserto de um carro valia mais do que eu, você me mostrou exatamente o que eu valia para você. Então, eu decidi tirar de você a única coisa que você realmente valorizava. Ele me olhava, a boca aberta, sem palavras. A fortaleza de arrogância havia se transformado em ruínas. Ele não parecia mais um homem, mas um menino perdido. Você destruiu a minha vida. Ele gaguejou, as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Eu dei de ombros, um gesto pequeno e final. Não, eu apenas mostrei a todos a verdade sobre a vida que você construiu. Ela já estava podre por dentro. Eu só dei um empurrão. Ele ficou ali por mais um momento, o corpo tremendo. Então, a raiva voltou, mas era uma raiva fraca, impotente. Você é um monstro, ele cuspiu. Sim, eu concordei calmamente. Você me criou. Virei-me e comecei a fechar a porta. Ele não tentou me impedir. A última coisa que vi foi seu rosto desolado, a imagem de um rei destronado que finalmente entendeu que seu império era feito de areia. Fechei a porta e a tranquei. O som do trinco foi definitivo. Fiquei encostada na porta, sentindo a madeira fria contra minhas costas. Helena estava parada no meio da sala, as mãos cobrindo a boca, os olhos cheios de uma mistura de horror e compreensão. Eu não olhei para ela, apenas fiquei ali, ouvindo o som do carro de Lucas partindo, o barulho do motor diminuindo até desaparecer por completo. A casa ficou silenciosa. Eu havia vencido. A vingança estava completa. Mas, no silêncio que se seguiu, não havia celebração. Havia apenas o vasto e interminável vazio do que havia sido perdido para sempre. Helena se aproximou e, sem dizer uma palavra, me abraçou. E pela primeira vez em semanas, eu me permiti desabar, não por Lucas, mas pela mulher que eu costumava ser e que nunca mais voltaria. O abraço de Helena era a primeira coisa real que eu sentia em muito tempo. Era quente, firme e não pedia explicações. Eu me agarrei a ela como uma pessoa que se afoga se agarra a um pedaço de madeira, e o choro que veio foi seco e silencioso, um tremor que sacudia meu corpo sem o alívio das lágrimas. Ela me guiou para dentro, para a poltrona macia da sala, e me cobriu com uma manta, como se eu fosse uma criança com frio. Ela não fez perguntas, apenas sentou-se em silêncio por um longo tempo, a sua presença uma âncora na tempestade que se passava dentro de mim. Finalmente, quando os tremores diminuíram, ela foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras de chá fumegante. Beba, disse ela, a voz suave. Vai te aquecer por dentro. Eu obedeci, e o calor do líquido desceu pela minha garganta, mas não chegou ao gelo que havia se formado em meu peito. Naquela noite, e nas noites que se seguiram, nós conversamos. Não tudo de uma vez, mas em pedaços, fragmentos de uma história que eu mesma mal conseguia encarar. Contei a ela sobre o desprezo nos olhos de Lucas, sobre o som da minha própria dignidade se quebrando na garagem. Contei sobre a frieza que tomou conta de mim, a clareza assustadora do meu plano. Helena ouvia, o rosto sério, as mãos ocupadas com algum bordado, um hábito antigo que ela usava para se concentrar. Ela não me
interrompia, não me julgava. Quando terminei de contar como fechei a porta na cara do meu filho, ela finalmente largou o bordado no colo. Você o destruiu, ela disse. Não como uma acusação, mas como uma constatação. Eu assenti, incapaz de falar. Ela olhou para mim, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Mas ele destruiu você primeiro, não foi? E naquela pergunta, eu encontrei não a absolvição, mas o reconhecimento. Alguém no mundo entendia que a mulher que executou aquele plano não nasceu do nada. Ela foi esculpida pela dor. As semanas na casa de Helena se passaram em uma névoa de rotina tranquila. Eu a ajudava no jardim, sentindo a terra fria e úmida sob minhas unhas. Havia algo de honesto em jardinagem. Você planta uma semente, cuida dela e ela cresce, ou morre. Não há mentiras, não há aparências a manter. Helena me ensinou a podar as roseiras, a tirar as folhas mortas para que as novas pudessem brotar. Às vezes, é preciso cortar o que está doente para salvar o resto da planta. Ela me disse um dia, enquanto me mostrava um galho escurecido. O simbolismo não me passou despercebido. Eu havia podado meu filho da minha vida. Um corte drástico e doloroso, na esperança de que algo em mim pudesse voltar a florescer. Mas eu me sentia como um terreno infértil, onde nada mais cresceria. O silêncio de Lucas era total. Ele não ligou mais, não mandou mensagens. Era como se, ao descobrir a verdade, ele tivesse me apagado de sua existência. Assim como eu o havia apagado da minha. Cerca de um mês depois da minha chegada, uma carta chegou para mim. Era de um escritório de advocacia. Meu nome estava no envelope, mas o endereço era o da minha antiga casa. Lucas deve ter pedido para que a reenviassem. Com o coração pesado, eu a abri. Era uma notificação formal. A casa, que estava no nome dele, seria colocada à venda para cobrir as dívidas que ele acumulou após perder o emprego e enfrentar o processo da empresa. Eu não tinha direito a nada. Legalmente, eu era apenas uma moradora sem contrato. Eu li o documento várias vezes, mas as palavras não me machucaram. A casa já não era meu lar há muito tempo. Era apenas um cenário, o palco de uma vida que não existia mais. Mostrei a carta para Helena. Ela a leu e suspirou. E agora? Ela perguntou. Agora eu começo de novo, respondi. E pela primeira vez, a ideia não me pareceu aterrorizante. Parecia apenas necessária. Com as minhas economias, a pequena quantia que Lucas acreditava que eu deveria usar para salvá-lo, comecei a procurar um lugar para mim. Helena insistiu que eu ficasse, mas eu sabia que precisava do meu próprio espaço, por menor que fosse. Encontrei um pequeno apartamento para alugar em uma parte tranquila da cidade, um lugar com uma grande janela na sala que dava para uma árvore antiga. Era pequeno, simples e não tinha nenhuma memória. Era perfeito. Enquanto eu encaixotava as poucas coisas que Helena havia guardado para mim ao longo dos anos, alguns livros, fotos antigas, um jogo de chá que herdei da nossa mãe, eu me sentia mais leve. Cada objeto que eu guardava era uma escolha, algo que eu queria levar para a minha nova vida. Eu não estava mais apenas limpando e organizando a vida de outra pessoa. Eu estava construindo a minha. No dia da mudança, Helena me ajudou a levar as caixas. O apartamento parecia vazio e cheio de eco, mas também cheio de possibilidades. Depois que terminamos, sentamos no chão da sala vazia, comendo sanduíches que ela havia preparado. Você vai ficar bem, ela disse, mais como uma ordem do que como uma pergunta. Eu sorri, um sorriso genuíno. Eu sei, respondi. E eu sabia mesmo. A dor ainda estava lá, um zumbido baixo e constante no fundo da minha mente. A dor fantasma do amor que eu havia perdido. Mas não me paralisava mais. Era apenas parte de quem eu era agora. Naquela tarde, depois que Helena foi embora, eu estava desempacotando uma caixa de utensílios de cozinha quando ouvi um barulho na rua. Olhei pela janela. Um caminhão de reboque estava parado em frente a uma casa do outro lado da rua. E engatado nele, estava o carro de Lucas. O que você achou da minha reação? Compartilhe nos comentários se você já se sentiu tão desvalorizada a ponto de planejar uma vingança fria e calculada como a minha. Fiquei paralisada, observando a cena. O carro parecia menor, menos imponente, pendurado ali. O arranhão na lateral ainda era visível, uma linha prateada e feia contra a pintura escura. Um homem entregou alguns documentos para um motorista e depois entrou em outro carro e foi embora. O carro que havia custado a minha paz, o meu amor, a minha vida antiga, estava sendo levado, provavelmente para ser vendido como sucata
ou por uma fração do seu valor. Era o capítulo final, o último símbolo do Império de Lucas sendo reduzido a nada. Eu esperava sentir alguma coisa, triunfo, tristeza, raiva, mas não senti nada. Era apenas um carro, um objeto de metal e plástico. A percepção me atingiu com uma clareza brutal. A guerra havia acabado há muito tempo. Eu estava apenas observando os destroços serem limpos do campo de batalha. Fechei a cortina e voltei para as minhas caixas. A vida se acomodou em um novo ritmo, um ritmo só meu. Eu acordava com o sol entrando pela minha janela, não com a obrigação de preparar o café da manhã para alguém. Eu lia por horas, caminhava pelo parque perto do meu prédio. Fiz amizade com uma vizinha, uma senhora chamada Marta, que me ensinou a fazer tricô melhor do que eu jamais soube. Comecei a trabalhar como voluntária na biblioteca pública, a mesma onde criei o e-mail que mudou tudo. A ironia não me escapou, mas não me incomodou. Aquele lugar não era mais uma arma, era um refúgio, um lugar de silêncio e histórias. Eu organizava livros nas prateleiras, o cheiro de papel velho me acalmando. Eu via jovens estudantes como Lucas costumava ser, cheios de sonhos e ambição, e não sentia a amargura. Sentia apenas uma distância serena. A história deles não era a minha. Nunca mais ouvi falar de Lucas diretamente. Às vezes, eu me perguntava o que havia acontecido com ele. Se ele havia se reerguido, se havia aprendido alguma coisa, ou se havia simplesmente encontrado outra pessoa para culpar por sua queda. Mas as perguntas eram passageiras, como nuvens em um dia de vento. A resposta não importava mais. O bem-estar dele não era mais minha responsabilidade. Meu único dever agora era comigo mesma. Um dia, Helena veio me visitar. Ela trouxe um pequeno vaso com um broto de roseira. Do meu jardim, disse ela, para o seu. Nós o colocamos no parapeito da janela, onde ele pegaria o sol da manhã. Olhando para aquele pequeno broto verde, uma promessa de vida e cor, eu entendi. A vingança não me trouxe paz. A destruição do mundo de Lucas apenas criou um vazio. A paz não estava na vitória, mas no que eu estava construindo agora, sobre as ruínas. Uma vida pequena, silenciosa e minha. Uma vida onde o meu valor não era medido pelo brilho de um carro ou pela aprovação de um filho, mas pela simples e inabalável verdade de minha própria existência. Eu havia sobrevivido e, de uma forma que eu nunca imaginei, eu estava finalmente livre. Os anos que se seguiram foram como a maré baixa depois de uma tempestade violenta. A água recua, a praia fica limpa, mas cheia de marcas do que aconteceu. Minha vida se assentou em uma rotina que eu mesma escolhi. Meu pequeno apartamento, com a roseira de Helena na janela, tornou-se meu santuário. A roseira, contra todas as minhas expectativas, floresceu. Suas flores eram de um vermelho profundo, quase da cor de uma ferida cicatrizada. Minha amizade com Marta, a vizinha do andar de cima, se aprofundou. Trocávamos receitas de tortas, pedaços de lã para o tricô e, mais importante, silêncios confortáveis. Ela nunca perguntou sobre meu passado, e eu nunca ofereci. Ela apenas aceitou a mulher que eu era agora, quieta, reservada, mas presente. O trabalho voluntário na biblioteca me deu um propósito. Organizar os livros, sentir o peso das histórias de outras pessoas nas mãos, me lembrava que meu drama, por maior que parecesse, era apenas um entre milhões. Eu não pensava em Lucas todos os dias. O tempo, como um bom editor, começou a cortar as partes mais dolorosas, deixando apenas o contorno vago de uma memória. Eu havia encontrado não a felicidade, mas uma forma de paz funcional, uma trégua com a vida. E por um longo tempo, isso foi o suficiente. Essa paz foi quebrada em uma tarde chuvosa de outono, quase 3 anos depois que eu fechei a porta na cara do meu filho. A campainha tocou, um som raro no meu apartamento silencioso. Eu não esperava ninguém. Helena estava viajando, e Marta sempre ligava antes. Hesitante, olhei pelo olho mágico. Uma moça jovem estava parada no corredor, encharcada pela chuva, abraçando a si mesma para se aquecer. Ela parecia ter pouco mais de 20 anos, com grandes olhos assustados e um rosto pálido. Eu não a conhecia. Abri a porta apenas uma fresta. Pois não? Perguntei, a voz mais desconfiada do que eu pretendia. Ela olhou para mim e vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. A senhora é a mãe do Lucas? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Meu corpo inteiro enrijeceu. O nome dele, dito em voz alta por uma estranha na minha porta, soou como uma violação. Meu primeiro instinto foi fechar a porta e fingir que ela tinha o endereço errado. Mas algo na sua expressão, uma mistura de desespero e determinação,
me fez parar. Quem é você? Perguntei. Meu nome é Júlia, ela disse. Eu preciso muito falar com a senhora. Por favor. Eu a deixei entrar, mais por um impulso que não compreendi do que por vontade. Enquanto ela se sentava na beirada do meu sofá, pingando água no tapete, preparei um chá. Era um gesto automático, o mesmo que eu fiz para Lucas na noite em que seu mundo começou a ruir. A ironia era amarga. Entreguei a xícara a ela e suas mãos tremiam tanto que o pires balançava. Ela me contou sua história em frases quebradas. Ela e Lucas namoraram por quase um ano. Ele era charmoso, ambicioso, prometia o mundo a ela. Ela o amava. Então, de repente, tudo desabou. Ele perdeu o emprego, ficou cheio de dívidas, tornou-se uma pessoa zangada e amarga. Ele a culpou os colegas, culpou o mundo. E então, um dia, ele a mandou embora, dizendo que não queria arrastá-la para o fundo com ele. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. Ela tentou encontrá-lo, mas ele havia desaparecido. Mudou de cidade, cortou contato com todos. Ela nunca mais o viu. Eu ouvia em silêncio, o coração batendo como um tambor abafado. Eu esperava que a história terminasse com um pedido de dinheiro, uma tentativa de me fazer pagar pelos erros do meu filho. Mas o que ela disse em seguida me tirou o chão. Eu não estou aqui para pedir nada para mim, disse Júlia. E pela primeira vez, ela me olhou diretamente nos olhos. Havia lágrimas ali, mas sua voz era firme. É por causa do Gabriel. Eu franzi a testa. Gabriel? Ela assentiu, tirando o celular da bolsa com as mãos ainda trêmulas. Ela abriu uma foto e me mostrou. Na tela, um menino pequeno, de uns 2 anos, sorria para a câmera. Ele tinha cabelos escuros e um sorriso que era uma cópia dolorosa do sorriso de Lucas quando era criança. Meu filho, ela sussurrou. Nosso filho. Senti o ar me faltar. Um neto. Eu tinha um neto. A palavra ecoou na minha mente, estranha e impossível. Ele está doente, continuou Júlia, a voz embargada. Ele tem um problema no coração. Precisa de uma cirurgia. Uma cirurgia cara. O sistema de saúde público tem uma fila de espera enorme. E o médico disse que ele não pode esperar tanto. Eu trabalho em 2 empregos, mas nunca vou conseguir o dinheiro a tempo. Eu não vim pedir pelo Lucas. Eu nem sei se ele está vivo. Eu vim porque o Gabriel é seu neto. E eu não tenho mais a quem recorrer. Ela desabou em choro. Um choro silencioso e cansado de quem já chorou demais. Eu fiquei ali, paralisada, olhando para a foto daquele menino sorridente, o fruto inocente da vida que eu havia destruído. A vingança, que parecia tão completa e definitiva, de repente tinha um rosto, e era o rosto de uma criança. Quando Júlia foi embora, deixando para trás o número de telefone e o nome de um hospital, a paz do meu apartamento se transformou em uma prisão. O silêncio não era mais calmante, era acusador. Eu andava de um lado para o outro, sentindo o peso de um dilema impossível. Meu plano tinha sido perfeito em sua simplicidade. Eu havia tirado de Lucas o que ele mais amava, sua carreira. Eu o havia forçado a encarar o vazio de uma vida construída sobre aparências. Mas eu nunca, nem por um segundo, considerei as consequências que poderiam se espalhar para além dele. Gabriel, um menino que existia por causa de Lucas, mas que não tinha culpa de nada. Ajudá-lo significava revisitar a dor, reabrir a ferida que eu havia lutado tanto para cicatrizar. Significava usar minhas economias, o símbolo da minha independência, para consertar um problema criado pelo homem que me descartou. Mas não ajudar. Não ajudar significava virar as costas para uma criança doente. Significava provar que Lucas estava certo, que eu era um monstro, tão fria e calculista quanto ele me acusou de ser no dia em que fechei a porta. A mulher que planejou a queda do filho conseguiria deixar o neto morrer? A pergunta me assombrava. No dia seguinte, dirigi até a casa de Helena. Ela voltou de viagem mais cedo quando liguei, percebendo o pânico em minha voz. Sentei-me em sua cozinha, no mesmo lugar onde anos antes eu havia me escondido do mundo, e contei tudo. Ela ouviu sem interromper, o rosto envelhecendo a cada palavra que eu dizia. Quando terminei, ela se levantou e me abraçou. Oh, minha irmã, ela suspirou. Que peso para você carregar. Eu me afastei, procurando uma resposta em seus olhos. O que eu faço, Helena? Se eu ajudar, sinto que estou perdoando o que ele fez. Se eu não ajudar, como vou viver comigo mesma? Ela segurou minhas mãos. Isso não é sobre Lucas, ela disse com firmeza. Ele fez as escolhas dele e sumiu. Isso não tem nada a ver com perdão. Isso é sobre um menino que não pediu para nascer no meio dessa bagunça. A vingança acabou no momento em que você trancou aquela porta. O que acontece agora é outra história. Uma história que você pode escolher como escrever. Suas palavras não me deram uma solução fácil, mas me deram clareza. Ela estava certa. Lucas não fazia mais parte da equação. Havia apenas eu, uma jovem mãe desesperada e uma criança precisando de ajuda. A questão não era sobre o passado.
passado, mas sobre o tipo de pessoa que eu queria ser no futuro. Levei 2 dias para tomar uma decisão. Foram 2 dias de insônia, andando pelo meu apartamento, olhando para a roseira na janela e pensando em galhos doentes que precisam ser cortados para salvar a planta. Mas e se um galho doente desse uma flor inesperada? Na terceira manhã, acordei com uma certeza fria e calma, muito parecida com a que senti no dia em que enviei aqueles e-mails. Fui ao banco e retirei quase todas as minhas economias. O dinheiro que eu guardei para a minha velhice, o dinheiro que Lucas queria para pagar um advogado, o dinheiro que era meu escudo contra o mundo. Segurei o envelope em minhas mãos. Não era mais o preço da minha liberdade, era o preço de uma vida. Liguei para Júlia e marquei um encontro no hospital. Eu não queria ir à casa dela, não queria ver o ambiente em que meu neto vivia. Ainda não. Precisava manter uma distância, tratar isso como uma transação, um acerto de contas final com o destino. Quando a encontrei no café do hospital, ela parecia ainda mais cansada. Seus olhos se arregalaram quando eu coloquei o envelope na mesa entre nós. Aqui está, eu disse. A voz firme. É para a cirurgia do Gabriel. Não quero agradecimentos. A única condição é que você me mantenha informada sobre a saúde dele. Ela começou a chorar, tentando dizer algo, mas eu a interrompi. Isso não é por ele, eu disse. E nós duas sabíamos de quem eu estava falando. É pela criança. Mas ela apenas assentiu, segurando o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Antes de eu me virar para ir embora, ela me segurou pelo braço. Ele pergunta pelo pai. Ela disse em voz baixa. Eu não sei o que dizer. Eu mostro fotos. Meu coração falhou uma batida. Ele quer conhecer o avô, o pai do pai dele. Ela me olhou e a pergunta estava lá, em seus olhos suplicantes. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha um avô para oferecer a ele. Apenas uma avó, uma mulher quebrada que havia destruído sua própria família. Eu não sei, respondi honestamente, e a incerteza era um gosto estranho na minha boca. Vamos cuidar da cirurgia primeiro, um passo de cada vez. Saí do hospital e caminhei sem rumo pelas ruas da cidade. O ar frio parecia limpar minha cabeça. A guerra havia acabado. A vingança estava completa, mas a paz era muito mais complicada do que eu imaginava. Eu não havia comprado o perdão, nem a redenção. Eu havia comprado uma segunda chance para uma criança que eu nem conhecia. Ao fazer isso, talvez eu estivesse, sem querer, comprando uma segunda chance para mim mesma também. Eu não era mais apenas a mulher que destruiu. Eu era a mulher que estava começando a construir algo novo sobre as ruínas de tudo que havia perdido. E pela primeira vez, a ideia de um futuro não parecia um espaço vazio, mas um terreno a ser cultivado, com cuidado e, quem sabe, com um tipo diferente de amor. A cirurgia de Gabriel foi marcada para a semana seguinte. Naqueles dias de espera, o mundo pareceu prender a respiração. Eu mantive minha rotina com uma rigidez quase desesperada, como se o simples ato de arrumar a cama ou ir à biblioteca pudesse manter o caos à distância. As mensagens de Júlia chegavam curtas e objetivas, e eu respondia da mesma forma. Eram comunicados de guerra, não conversas. Ele está fazendo os exames pré-operatórios. Os médicos estão otimistas. Cada notificação no celular era um pequeno choque elétrico no meu peito. Marta, minha vizinha, percebeu minha distração. Você parece estar a milhas de distância, ela comentou um dia, enquanto tomávamos chá. Eu apenas sorri e disse que estava preocupada com um parente doente, uma meia-verdade que me pareceu mais honesta do que qualquer mentira completa. A roseira na minha janela começou a dar um novo botão, um ponto de cor vibrante em meio ao cinza dos meus pensamentos. Eu o observava todas as manhãs, um pequeno milagre teimoso, insistindo em existir. Aquele botão se tornou meu barômetro secreto de esperança. Se ele conseguia se preparar para florescer em meio ao frio, talvez houvesse esperança para aquele menino também. No dia da cirurgia, eu não saí de casa. O apartamento, que antes era meu refúgio, tornou-se uma cela de espera. O silêncio era tão denso que eu podia ouvi-lo zumbir nos meus ouvidos. Liguei a televisão, mas não consegui prestar atenção. Tentei ler, mas as palavras se embaralhavam na página. A cada hora que passava, a imagem do rosto sorridente de Gabriel na foto do celular de Júlia se tornava mais nítida em minha mente. Eu não o conhecia, não tinha nenhuma memória dele, mas a ideia de sua pequena vida em risco era um peso insuportável. Liguei para Helena. Sua voz calma foi como um bálsamo. Eu não precisei dizer muito. Estou pensando em você, ela disse. E nele. Vai dar tudo certo. Nós ficamos em silêncio no telefone por um longo tempo. E aquele silêncio compartilhado era 1000 vezes mais reconfortante do que o silêncio solitário do meu apartamento. Eu olhava para o relógio na parede, os ponteiros se movendo com uma lentidão torturante. Eu, a estrategista fria que derrubou um homem, estava completamente impotente, reduzida a uma mulher que só podia esperar. Naquele dia,
Entendi que a verdadeira força não estava em controlar o destino dos outros, mas em suportar a própria impotência. A tarde já caía quando o meu celular finalmente tocou. O nome de Júlia brilhou na tela. Por um instante, não consegui atender. Meu dedo pairou sobre o botão verde, paralisado pelo medo do que eu poderia ouvir. Respirei fundo e atendi. Alô? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Do outro lado da linha, ouvi um som que parecia um soluço, seguido por uma respiração profunda. Acabou, disse Júlia, a voz embargada de exaustão e alívio. A cirurgia foi um sucesso. O médico disse que ele é forte. Ele está se recuperando. Eu me sentei no chão, as pernas de repente fracas demais para me sustentar. Não chorei. Em vez disso, uma onda de alívio tão intensa me atingiu que me deixou sem ar. Era uma sensação física, como se um nó que eu nem sabia que existia em minhas costas tivesse se desfeito. Obrigada por me avisar. Consegui dizer. Descanse um pouco, Júlia. Você precisa. Desliguei o telefone e fiquei ali, no chão frio da sala, olhando para a luz do fim da tarde que entrava pela janela. A guerra havia acabado. Meu neto viveria. E eu, que havia começado tudo isso com um ato de destruição, sentia algo que não sentia há anos. A leveza de uma vitória que não era sobre vingança, mas sobre a vida. As semanas seguintes foram de recuperação lenta, não apenas para Gabriel, mas para mim também. As mensagens de Júlia se tornaram mais calorosas, cheias de detalhes. Ele comeu um pouco de sopa hoje. Ele sorriu para a enfermeira. Ele perguntou quando pode ir ao parque. Com cada pequena notícia, eu sentia uma camada de gelo derreter dentro de mim. Eu ainda mantinha minha distância, recusando educadamente os convites para visitar o hospital. Eu não estava pronta. Eu não sabia que papel deveria desempenhar. Eu era a financiadora anônima, a avó fantasma. Mas Júlia era persistente, de um jeito gentil. Uma semana depois que Gabriel teve alta, ela me ligou. Eu sei que é pedir muito. Ela começou hesitante, mas ele não para de falar sobre o parque. E ele sabe que alguém o ajudou. Eu disse a ele que ele tem uma avó que se importa muito com ele. Ele quer te conhecer. Meu coração se apertou. Júlia, eu não acho que seja uma boa ideia. Por favor, ela insistiu. Só por 5 minutos, em um lugar público. Se você não gostar, eu nunca mais peço. A imagem de um menino pequeno, confinado em um hospital por semanas e agora sonhando com um parque, quebrou minha resistência. Tudo bem, eu cedi. No parque perto do meu prédio, amanhã à tarde. No dia seguinte, cheguei ao parque mais cedo. Sentei-me em um banco debaixo de uma árvore grande, as mãos suando frio. Eu me sentia como uma impostora. O que eu diria a ele? Que avó era eu, que havia destruído a vida do seu pai? Então, eu os vi. Júlia caminhava devagar, segurando a mão de um menino pequeno que andava com passos um pouco incertos, mas cheios de energia. Gabriel era pequeno, com bochechas rosadas e olhos curiosos que pareciam observar tudo. Ele usava um boné azul virado para trás e, quando sorriu para um cachorro que passou correndo, vi o mesmo brilho que existia nos olhos de Lucas, anos atrás, antes que o mundo o endurecesse. Eles se aproximaram do meu banco. Júlia me deu um sorriso tímido. Gabriel, esta é a sua avó. O menino me olhou de cima a baixo, com a seriedade que só as crianças pequenas possuem. Eu não sabia o que fazer. Abri a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Foi ele quem quebrou o silêncio. Ele se soltou da mão de Júlia, caminhou até um canteiro de flores próximo, agachou-se e, com muito cuidado, colheu uma pequena flor amarela. Ele voltou até mim e estendeu a mãozinha, oferecendo-a. Para você, ele disse, a voz clara e infantil. Eu peguei a flor. Era pequena, um pouco amassada pelo seu aperto, mas parecia a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Naquele momento, olhando para aquele gesto de pura e simples bondade, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não era a frieza da estrategista, mas o muro que eu construí ao redor do meu coração. As lágrimas que eu não chorei na garagem, nem quando fechei a porta para Lucas, nem quando ouvi sobre a cirurgia, finalmente vieram. Elas escorreram pelo meu rosto, silenciosas e quentes. Gabriel me olhou, a cabeça inclinada, confuso. Você tá triste? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça, tentando sorrir em meio às lágrimas. Não, meu querido, sussurrei. São lágrimas felizes. Júlia se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu não me afastei. Fiquei ali, segurando a pequena flor amarela, sentindo o peso de anos de dor finalmente começar a se dissipar. A vingança não tinha me curado. A solidão não
tinha me trazido paz, mas aquele pequeno gesto, aquela flor, me ofereceu algo que eu pensei ter perdido para sempre, um começo. A partir daquele dia, uma nova rotina começou a se formar, lentamente. Uma vez por semana, eu encontrava Júlia e Gabriel no parque. Eu não era uma avó convencional. Eu não o enchia de presentes ou doces. Nós apenas passávamos tempo juntos. Eu o empurrava no balanço, ouvíamos suas histórias sobre os amigos da creche e eu lhe ensinava o nome das árvores e dos pássaros. Ele me chamava apenas pelo meu nome, não de vovó, e isso me parecia certo. Era um relacionamento que estávamos construindo do zero, sem o peso do passado. Júlia nunca mencionava Lucas, e eu era grata por isso. Era um acordo tácito de que o nosso pequeno mundo era apenas sobre nós três. Às vezes, quando Gabriel ria, eu via um flash do meu filho, do menino que eu criei, e sentia uma pontada de dor. Mas a dor não era mais avassaladora, era apenas uma cicatriz, um lembrete do que havia sido perdido, mas também do que havia sobrevivido. Uma tarde, sentados na grama, Gabriel pegou a minha mão e começou a traçar as linhas na minha palma com seu dedinho. Você tem muitas estradas na sua mão, ele disse com sua lógica infantil. Eu sorri. Tenho mesmo. Elas te levaram para longe? Ele perguntou. Eu olhei para o rosto dele, tão sério e inocente. Pensei em todas as estradas que eu havia percorrido. A do amor incondicional, a da traição, a da vingança fria. E agora essa, a estrada inesperada da redenção. Sim, respondi. Elas me levaram para muito, muito longe, mas acho que finalmente me trouxeram para o lugar certo. Ele não entendeu, claro. Apenas sorriu e voltou a brincar. Mas eu entendi. Eu não havia apagado o passado. A mulher que derrubou o império de seu filho ainda existia dentro de mim, mas ela não estava mais no controle. Ao lado dela, uma nova mulher estava crescendo. Uma que aprendia a cuidar de uma pequena flor amarela, que encontrava alegria no som de um balanço e que via nas linhas de sua mão não apenas as cicatrizes de velhas batalhas, mas o mapa de um novo e desconhecido território. A casa ainda era silenciosa quando eu voltava, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de ecos de risadas e da promessa do próximo encontro no parque. A vingança estava completa, mas a vida, de uma forma que eu nunca poderia ter planejado, estava apenas começando de novo. Os encontros no parque se tornaram o eixo em torno do qual minha nova vida girava. O tempo, antes um inimigo a ser preenchido com tarefas e rotinas, agora era medido em semanas, no intervalo entre ver Gabriel. Cada visita era um pequeno passo para fora do deserto em que eu vivia. Eu o ensinei a amarrar os sapatos, um nó de cada vez, com a paciência que eu pensava ter perdido para sempre. Ele, em troca, me ensinava a ver o mundo de novo. Apontava para uma nuvem que parecia um coelho, ria de uma formiga carregando uma folha maior que ela, e em seus olhos eu não via o reflexo do meu passado doloroso, mas a promessa de um presente simples. Júlia observava de longe, com um sorriso quieto. Nós duas formamos uma aliança silenciosa, duas mulheres unidas pela ausência de um homem e pelo amor a uma criança. A roseira em minha janela floresceu com uma teimosia impressionante, suas pétalas vermelhas como pequenos corações abertos ao sol. Eu cuidava dela como se minha própria recuperação dependesse da sua, e de certa forma, dependia. Um ano se passou assim, em uma calmaria que eu nunca esperei ter novamente. Minha amizade com Marta se aprofundou. Nossas tardes de tricô eram um refúgio de normalidade. Helena me visitava com frequência e via a mudança em mim não com surpresa, mas com a sabedoria de quem sempre soube que havia algo sob as cinzas. A estrategista fria não havia desaparecido. Eu ainda a sentia dentro de mim, adormecida. Mas a mulher que encontrava Gabriel no parque era mais forte. Ela estava aprendendo a construir, não apenas a destruir. Eu estava em paz. Uma paz frágil, construída sobre as ruínas, mas era minha. Foi por isso que, quando vi a figura parada do outro lado da rua do parque, meu mundo inteiro parou. Era uma tarde de outono, as folhas caindo em um redemoinho dourado. Gabriel estava no balanço, gritando para que eu o empurrasse mais alto. E do outro lado da rua, encostado em uma árvore, estava Lucas. Ele não era o homem que eu lembrava. O terno caro havia sumido, substituído por roupas gastas. Ele estava mais magro, o rosto marcado por um cansaço que ia além da falta de sono. Havia olheiras escuras sob seus olhos, e ele olhava para nós, não com arrogância, mas com uma expressão de dor e anseio que era quase insuportável de ver. Meu primeiro instinto foi pegar Gabriel e correr. A mulher que planejou sua queda gritou dentro de mim, dizendo que ele era um perigo, uma ameaça
ameaça à nossa paz. Segurei as correntes do balanço com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Gabriel, sentindo minha tensão, parou de rir. O que foi? Ele perguntou. Lucas não se moveu. Ele apenas ficou ali, observando seu filho, uma criança que ele nunca havia conhecido, rindo sob o sol da tarde. Ele parecia um fantasma, assombrando a vida que continuou sem ele. Eu sabia que não podia fugir. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões, e fiz a única coisa que podia. Parei o balanço, peguei Gabriel pela mão e caminhei calmamente na direção oposta, para longe dele. Quando chegamos em casa, liguei para Júlia. Contei a ela, a voz baixa e controlada. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que este dia chegaria. Ela disse finalmente, a voz tensa. O que vamos fazer? A pergunta pairou entre nós. Eu não sei, admiti, e a incerteza era aterrorizante. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem de Lucas, quebrado e sozinho, não saía da minha cabeça. A vingança parecia tão limpa e justa quando a planejei. A realidade era muito mais suja e complicada. Ele não apareceu no dia seguinte, nem no outro, mas sua presença pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. Júlia ficou mais ansiosa, e até Gabriel parecia sentir a mudança no ar. Uma semana depois, uma carta chegou. Sem remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era de Lucas. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu havia planejado sua ruína, e li suas palavras. Não havia acusações. Não havia raiva. Havia apenas um pedido de desculpas vazio e cansado. Ele contou sobre os últimos anos, os empregos de baixa qualidade, os apartamentos baratos, a solidão. Ele admitiu tudo, o roubo do projeto, a arrogância, o jeito como me tratou. Ele escreveu sobre a garagem, sobre as palavras horríveis que disse. Você estava certa, ele escreveu. Eu me tornei um monstro, e você apenas mostrou ao mundo o que eu era. Eu não te culpo, eu me culpo. No final da carta, ele fez um único pedido. Ele não pediu dinheiro ou ajuda. Ele pediu para conhecer o filho. Eu sei que não mereço, escreveu ele. Mas ele merece ter um pai? Mesmo um pai quebrado como eu? Eu só quero vê-lo uma vez. Depois, eu desapareço para sempre. Mostrei a carta a Júlia. Ela a leu, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, talvez até um pingo de pena. Ele nos abandonou, ela disse, a voz dura. Ele me deixou sozinha quando eu mais precisei. Agora ele volta e quer bancar o pai? Eu entendi a sua raiva. Eu a sentia também, mas eu também via a armadilha. Se disséssemos não, estaríamos negando a Gabriel a chance de conhecer seu pai. Se disséssemos sim, estaríamos abrindo a porta para o homem que quase nos destruiu. Fui ver Helena. Coloquei a carta na mesa de sua cozinha e ela a leu enquanto eu contava sobre tê-lo visto no parque. Quando terminou, ela dobrou o papel com cuidado. O que o seu coração diz? Ela perguntou. Meu coração está confuso, respondi. Uma parte de mim quer que ele sofra para sempre. A outra parte vê a foto de Gabriel e se pergunta se estou sendo egoísta. Helena segurou minha mão. O que você fez com Lucas, anos atrás, foi sobre justiça ou vingança. Chame como quiser. Mas isso, ela disse, apontando para a carta, não é sobre ele, é sobre Gabriel. Qual decisão vai dar àquela criança a melhor chance de ter uma vida boa e saudável? Essa é a única pergunta que importa. Suas palavras me deram a clareza que eu precisava. Não se tratava de perdoar Lucas ou de esquecer o passado. Tratava-se de proteger o futuro de Gabriel. Conversei com Júlia novamente. Desta vez, não como vítimas, mas como parceiras. Decidimos juntas. Nós permitiríamos um encontro. Um único encontro, em um lugar público, com nós duas presentes. Sem promessas, sem expectativas. Apenas uma chance para um menino conhecer o homem cujo sangue corria em suas veias. Eu escrevi de volta para Lucas. Uma nota curta com o dia, a hora e o local. O mesmo parque onde tudo recomeçou. Quando o dia chegou, meu estômago estava em nós. Júlia estava pálida, mas determinada. Gabriel estava animado, sem entender a importância do momento. Nós lhe dissemos que ele iria conhecer alguém da família. Lucas já estava lá, sentado em um banco, o mesmo onde eu me sentei no meu primeiro encontro com Gabriel. Ele se levantou quando nos aproximamos. De perto, ele parecia ainda mais desgastado. Seus olhos encontraram os meus por um segundo, e eu vi vergonha neles. Então, ele olhou para Gabriel. Ele se ajoelhou para ficar na altura do menino. Seu rosto se transformou, a dureza se desfazendo em uma vulnerabilidade crua. Oi, ele disse.
a voz rouca. Meu nome é Lucas. Eu sou seu pai. Gabriel o encarou com curiosidade. Ele olhou para mim, depois para Júlia, como se pedisse permissão. Júlia assentiu levemente. Gabriel deu um passo à frente. Você tem estradas na sua mão também? Ele perguntou, repetindo a mesma pergunta que me fez anos antes. Lucas franziu a testa, confuso, e depois olhou para suas próprias mãos. Ele as abriu, mostrando as palmas. Sim, ele sussurrou. Eu tenho. E elas me levaram para lugares muito ruins. Gabriel estendeu sua mãozinha e tocou a de Lucas. A minha avó disse que as estradas dela a trouxeram para o lugar certo, disse ele. Lucas olhou para mim e pela primeira vez em anos, vi lágrimas em seus olhos. Não eram lágrimas de raiva ou de autopiedade, eram lágrimas de arrependimento. Eu não sabia o que o futuro nos reservava. Não sabia se aquele encontro seria o primeiro de muitos ou o último. Mas naquele momento, vendo a mão pequena de meu neto tocando a mão do meu filho, eu entendi. A vingança havia terminado a guerra. Mas era o perdão, um perdão difícil e incerto, que poderia talvez nos ensinar a viver em paz com as cicatrizes. A vida não estava apenas começando de novo, estava se tornando algo mais complexo, mais doloroso e, de alguma forma, mais completo do que eu jamais poderia ter imaginado. Minha vingança está completa, mas as cicatrizes permanecem. Espero que meu relato sirva como um alerta sobre as consequências de nossas ações. Reflita sobre minha jornada e sobre o preço da retribuição.